Olá, estamos começando mais um Saúde em Foco e o tema abordado hoje será as boas práticas ao recém-nascido. Essa temática é bastante discutida entre os profissionais de saúde e também entre as mulheres que vão passar por esse momento do parto e nascimento durante todo o período gestacional. Temos algumas convidadas que trabalham nesta área, atuam nesta área e também uma estudante da graduação, né? E a gente vai discutir um pouquinho sobre o assunto. O que eu quero trazer hoje é que o período sobre toda a gestação é tão importante demarcar que o pré-natal, nesse momento do parto, é importante pelo fato de que a humanização ela começa desde o princípio, não somente na hora do parto. Por quê? Porque é lá no pré-natal que vai começar todas as orientações para essa puérpera e com isso vai repercutir nas boas práticas lá no parto. Ou seja, essa puérpera e essa gestante, ela vai ter o conhecimento, assim como os profissionais devem ter, que a humanização não somente é no parto vaginal, e sim a humanização é realizada no parto cesariano. Eu acredito que isso seja importante os profissionais entenderem e adaptarem isso nos cenários que eles atuam. A humanização, na verdade, é algo pautado em evidência científica e informação, né? E respeitar a vontade daquela mulher. Então, se no pré-natal ela recebe essa informação de que sim, ela pode amamentar na primeira hora, sim, ela pode ficar em contato pele a pele com o bebê pelo tempo que ela desejar, que os cuidados com o bebê eles podem ser realizados depois e não de forma rotineira. Cuidar desse recém-nascido não deveria ser para nós cuidar de mais um, mas cuidar do bebê daquela mulher. Então, a mulher receber todas essas informações repercute muito no parto e no pós-parto e até no vínculo dessa mulher com o recém-nascido. Essa temática também ela é bastante discutida, né? Na residência nós passamos 2 anos ouvindo bastante sobre isso e é uma coisa que nunca vai se esgotar, né? Porque a cada dia a gente vê que tem várias coisas novas e que essa temática também está sendo amplamente discutida em vários cenários. Assim como na residência, na graduação é muito falado sobre o cuidado do RN, o cuidado com a mãe. E com isso é tão importante a gente, desde o princípio, lá na graduação, entender que a função não é somente do profissional enfermeiro, mas sim é uma função multiprofissional de entender todo esse cuidado prestado a essa mãe que está num dos momentos melhores da sua vida e com isso acarretar a saúde dessa criança nesse momento tão importante nisso, né? Que não somente para os dois, mas que é algo que influencia diretamente em toda a sua família. Então, nesse sentido que o Ministério da Saúde propôs a Rede Cegonha para realmente assim, trazer mudanças, né, e reflexões acerca de como se atende, de como se presta essa assistência e do que é necessário mudar. Então, o nosso compromisso enquanto profissional da saúde é muito grande, porque nós vamos ser os impulsionadores dessa mudança, né? E a partir, então, dessa nova formação, dessa nova concepção é que vão acontecendo, então, melhorias e a humanização ela vai se estendendo, né? Ela vai perpassando de uma pessoa para outra. E também relacionado assim, a mulher, né, saber ter conhecimento, como a Diele já falou, e se empoderar daquilo que ela realmente tem direito, porque na verdade o filho é dela e o contato pele a pele e ter esse bebê próximo a ela, sem tantas intervenções, é um direito que ela tem, né, enquanto usuária do sistema de saúde. E trazendo isso então do contato pele a pele, né, desse primeiro momento após o nascimento, então a gente chama de hora dourada, a primeira hora de vida, que na verdade são os primeiros 60 minutos, né, e que independente da via de nascimento, então tanto parto vaginal como parto cesárea, que esse bebê fique junto com a sua mãe em contato pele a pele. Todos aqueles procedimentos de rotina, como pesar, medir, perímetro cefálico, eles podem ser aguardados, as vacinas, né, podem ser aguardados para depois desse período da primeira hora.
o bebê saudável, a termo, depois a colega vai falar dos prematuros, né? Mas o bebê saudável, a termo, que ele seja avaliado no colo da mãe. Então, o que os estudos nos mostram? Que esse bebê em contato pele a pele com a mãe vai estar auxiliando até na descida da ocitocina, que é o hormônio que vai estimular a descida do leite, vai favorecer muito a amamentação, porque é nesse período em que a mãe reconhece o seu filho. É nesse período que o bebê reconhece a sua mãe. Então, ele vai ficar ali em contato. Os estudos também nos mostram que 40 minutos após o nascimento, em média, os bebês vão apresentando o reflexo de busca, de sucção ao seio materno. Então, nesse momento, a equipe de saúde que está ali prestando assistência precisa preparar todo um ambiente favorável para esse momento, reduzindo a luz, reduzindo o ar-condicionado, deixando temperatura ambiente, se seca o bebê, não se retira o vernix. Isso tudo vai auxiliar também no desenvolvimento da imunidade do bebê e ter paciência, dar o tempo para a mãe, dar o tempo para o bebê, para todo esse processo que na verdade é fisiológico, para que ele aconteça. Então esse momento dos 60 minutos seria contato pele a pele. São muitos os benefícios que o contato pele a pele traz, né? O principal deles já de início é o vínculo. Então, é o reconhecimento, é se ter vínculo mãe e bebê. A amamentação na primeira hora de vida, ela comparada com os bebês que mamam somente após 4 horas, então os bebês que mamam logo de recém-nascido, eles têm uma chance muito maior de ter uma amamentação exclusiva até os 6 meses, comparados com aqueles bebês que mamaram após 4 horas. Então, da gente ver quanto que repercute, né, a médio, a longo prazo também, na questão de tempo, duração de amamentação exclusiva. A gente percebe também que esse bebê que mama na primeira hora de vida, geralmente ele tem uma pega melhor, ele consegue reconhecer melhor, né, o seio da mãe, além de microbiota, né? Então aquele bebê ele nasce e ele não tem nada lá colonizado, então ele pega aquelas bactérias da mãe que são boas para ele e vai melhorando, né? Aquele bebê que não vai para contato pele a pele, que vai, na verdade, quando o bebê não vai para a mãe, ele vem para nós, né? Acaba pegando microbiota nossa, do serviço. Então, aquele bebê não vai ser colonizado, vai pegar as bactérias do hospital e isso também nos dá mais chance de cólicas depois, durante a internação, de dificuldade na amamentação, talvez a oferta de fórmula, né? E tudo isso prejudica também o recém-nascido e aquele vínculo da mãe, né? Quanto mais a gente deixa a amamentação para depois, mais a gente prejudica, até para casa, né? Quando ela vai para casa, ela precisa ter uma segurança, né? Que ela conseguiu amamentar, que vai dar certo, ela precisa de ajuda. E aí a gente vai só deixando para depois, isso pode prejudicar. Esse vínculo também que se estabelece ali, deixa o bebê mais calmo. A mãe também melhora muito as questões de ânimo, a gente diminui os riscos de depressão pós-parto, porque aí a mãe está em contato com o bebê, né? Se colocando no lugar da mulher. Então, se afasta do bebê, o que tudo passa na cabeça dela? Para onde esse bebê foi? O que está acontecendo com ele? Porque ele está longe de mim. Então, a gente não separar. E voltando a dizer, são bebês saudáveis, né? Nasceram a termo, fizeram a primeira avaliação no colo da mãe. Então, a gente tem como dar esse tempo. E a amamentação, a gente entendendo ela, isso faz com que a gente note que no pré-natal a importância de falar sobre a amamentação, né? Por causa que todo o preparo da mãe durante todo o pré-natal até o momento do parto dela realizar a primeira mamada, isso ela já está entendendo, então isso fica muito mais claro e mais fácil de acontecer, né? Porque uma mãe que não teve toda essa orientação, quem sabe talvez seja mais difícil dela entender o que está acontecendo, porque é um momento único, ainda mais para a mãe que é primigesta, é algo novo, né? Assim como todas as outras gestações, mas sempre a primeira é algo surpreendente, é uma surpresa.
Então, acredito que a necessidade de falar sobre esses benefícios que traz a amamentação durante todo o pré-natal, para essa mãe já ter essa consciência e já estar preparada, né? Assim como os profissionais e tornar esse ambiente, como tu disse, agradável para que isso aconteça, né? Não um ambiente turbulento, um ambiente desfavorável para esse cuidado. Assim não tem como acarretar cuidados humanizados, né? Eu acredito, mas isso tudo que tu falou, com certeza, é muito importante. E assim, ó, é muito importante a questão de capacitação da equipe, né? Porque toda essa discussão das boas práticas, ela é de certa forma recente. Então, muitas pessoas têm que mudar os seus conceitos, mudar a postura, né? E abrir, então, para essa nova perspectiva, pautada em evidências científicas, porque, na verdade, assim, ó, as boas práticas, elas vêm de pesquisas que comprovam cientificamente os benefícios, né? Só que, muitas vezes, há uma certa resistência, né, a mudanças. E essa resistência também tem que ser trabalhada entre os profissionais, né? Por exemplo, uma das divergências que às vezes acontece é a questão do clampeamento oportuno do cordão umbilical. Eu não sei o que vocês vivenciam em relação a isso e quais os benefícios que traria essa prática. Isso entra também para o prematuro, né? Um prematuro que nasce estável, que ele não corre risco imediato de vida, ele pode e deve receber essas boas práticas, né? Ele pode e deve ser clampeado esse cordão mais tarde, porque a gente sabe que o clampeamento do cordão após parar de pulsar, vai acarretar que o nenê tenha uma reserva melhor depois, lá na vida dele com 6 meses, quando começam as anemias e coisa e tal, isso vai prevenir, porque ele recebe de 80 a 100 ml, um nenê a termo, a mais de sangue, tu esperando esse clampeamento, né? E o prematuro, para ele, é muito importante também. Sendo um prematuro estável, que não corra risco imediato, deve sim ser colocado em contato com a mãe, deve sim deixar, não digo que a gente possa deixar 1 hora, às vezes isso não é possível, mas há de se deixar um tempo com a mãe, esperar o cordão clampear tardiamente, porque isso vai acarretar, mesmo ele sendo encaminhado para uma UTI neonatal, vai acarretar uma melhora na vida desse bebê, assim como o contato com a mãe, quando não possível imediatamente, o mais breve possível dentro da UTI. Isso é uma coisa muito importante, porque existe recém-nascidos que nascem com risco imediato e recém-nascidos que nascem estáveis, né? Então há uma avaliação imediata, mas sempre a mãe é prioridade para esse bebê. A gente tem que ter isso em mente como equipe. Nós não somos a prioridade dele é a mãe. O reconhecimento, como a colega disse, de um com o outro. É um estresse muito grande ter um prematuro, mesmo o prematuro nascendo bem, né? A mãe sofre muito, talvez mais do que num parto que esteja sido corrido todo bem, tudo programadinho. Tá? Então, é importante para os dois, né? Nesse contexto, eu acho que a gente entra, assim, com uma parte muito importante da enfermagem, que é acalmar os ânimos, né? E deixar com que a gente faça as boas práticas ao recém-nascido e à mãe. E o acompanhante nesse cenário, ele pode estar ajudando em relação às boas práticas, não sei? Com certeza. E eu acho que já esse preparo lá no pré-natal, quando a colega falou de traz a mãe para as informações, para as orientações, se traz junto o acompanhante. É que a gente sempre estimula que seja o pai, mas na falta deste, aquele acompanhante diz, né, que a mulher escolheu, né, que o acompanhante é de escolha da mulher. E que ele participe já de todo esse pré-natal e que ele esteja junto com a mulher durante todo o período da sua internação, durante o período do parto, pós-parto, a sala de recuperação, se for cesárea, né, até o momento da alta. Então, a mulher tem direito, por lei, né, desde 2005, ela tem direito ao acompanhante. E quanto mais esse acompanhante participar de todo esse processo, ele muito mais vai poder auxiliar ela quando ela já estiver de alta, né? Quando ela vai para casa, então é aquela pessoa que ouviu todas as orientações, participou de todo o processo, que mais pode auxiliar a mulher. Isso inclui também, eu era bolsista de um projeto de corte da maternidade. Isso interferiu diretamente nas pesquisas, por causa que mostrou que a maioria dos acompanhantes pais dessas crianças, as mulheres relataram ter se sentido muito mais seguras nesse momento, sabe?
Então, a importância da equipe saber o que os benefícios traz a essa mulher naquela hora, porque a tranquilidade, aquela diminuição da ansiedade, isso faz com que não tenha tantos malefícios ou intercorrências na hora do parto, e isso evoluindo muito bem, né, o parto em si. E trazendo mais um benefício de contato pele a pele, inclusive para o prematuro, né, que nesse momento auxilia na regulação da temperatura. Então, um bebê que é colocado só secado, colocado em contato pele a pele com a mãe, ele vai auxiliar na temperatura, de não baixar muito a temperatura. E o que a gente se vê? Que quando nasce o bebê, enrola ele num campo e leva ele para outro ambiente. E aí sim ele tem muito mais risco de dar uma hipotermia do que se mantido com a mãe, que também vai ajudar a regular os batimentos cardíacos, a frequência respiratória. Então a gente tem uma série de benefícios, né, incontáveis nesse momento, e aí o porquê a gente não fazer, né? E levando em conta a ambiência também que tu falava, é claro, nós precisamos preparar para o parto, né? Na hora do parto a gente fala muito em humanização, em diminuir a luz, em colocar uma música no ambiente. Parece que depois que nasce o nenê, a gente esquece, né? Mas o bebê também precisa dessas coisas, então diminuir a luz para o bebê é muito importante, é uma coisa até que a gente faz na UTI neonatal, né? O ruído, tentar diminuir, assim, porque aquele bebê não está preparado para o ambiente externo, né? Então, é uma mudança drástica para o bebê. E isso é uma coisa que a gente precisa levar muito em conta. E para a família, mesmo que ela conheça a maternidade, mesmo que ela seja apresentada as informações, aquele ambiente é novo e é diferente para ela. E isso é o diferencial do acompanhante, de estar junto. Porque o que é comum para ela e o que ela conhece é o acompanhante. Mesmo que ela tenha visto uma sala de parto, mesmo que ela tenha visto um quarto PPP, que é o quarto, né, de pré-parto, parto e pós-parto, nunca vai ser comum para ela. E o acompanhante estar junto é uma coisa bem positiva. Mas aí eu fico pensando no bebê, né, Sandra? Exatamente. E se esse bebê precisa ir para uma UTI neonatal, como que ele deve sentir, né, essa retirada do ambiente próximo da mãe, do pai, e vai para um ambiente tecnológico, exatamente, como é uma UTI, mais frio? Frio, exatamente. Existe uma incubadora, o nenê fica ali, mas é um ambiente frio. São vozes diferentes que ele nunca ouviu, são barulhos de monitores, são picadas para punções. Então é um ambiente muito frio para ele, muito agressivo para esse bebê. E é o que a gente precisa mudar dentro da neonatal. Que, como disse a colega, são os ruídos, né? Ao falar baixinho, falar com aquele bebê como se ele fosse o meu bebê, né? Com tranquilidade. Acolher pai e mãe, porque normalmente quem vai primeiro ver o bebê é o pai, porque a mãe está impossibilitada no momento de chegar na UTI. Então, acolher esse pai também, para que ele converse com o seu bebê, para que ele toque nesse bebê. O toque entre pais e bebê é muito importante para eles. A gente nota isso em termos de sinais vitais, em termos de saturação, em termos de batimento cardíacos, de acalmar ou não esse bebê. E o colo? Pode dar colo na UTI? Pode. Esse bebê, no momento que ele estiver instável, mesmo ele estando com auxílio para respirar, ele pode sim ir para o colo. A gente usa muito e coloca eles normalmente em método canguru, ou no pai ou na mãe, né? Eles se acalmam, ficam quentinhos. A gente usa muito, mesmo estando com o respirador. Tá? Mesmo um nenê grave, um nenê com respirador, assim que é liberado clinicamente, a gente coloca eles, sim, em modo canguru, no pai ou na mãe. Mas normalmente inicia-se com a mãe, né? Mas às vezes, na falta, na ausência, às vezes a mãe não está bem, não pode vir, o pai pega. E esse bebê, ele vai, quando ele começa a ser estimulado à amamentação, como que funciona, assim, numa UTI neonatal, para que a mulher realmente, assim, tenha a possibilidade de amamentar? É um viés que eu pretendo fazer no meu mestrado, tá? É uma orientação, um caminho para essa mãe, que além de todo esse estresse de estar ali, ela não vai pegar o seu bebê e colocar no peito, ele vai mamar por uma sondinha. Ela vai precisar esgotar o leite junto ao leito, e aí a gente vai dar esse mamar por uma sondinha para o nenê. É um estresse, um processo bem complicado para a mãe, para nós também, e é onde entra muito da nossa humanização também.
É preciso fazer um trajeto para que essa mãe siga ele até conseguirmos colocar esse bebê no peito, que às vezes nasce com menos de quilo. E tem a possibilidade de fazer a relactação ou a translactação. Sim, também, existe, né? Também, existe, é feito e normalmente os bebês saem mamando no peito. 99% dos bebês que saem do UTI saem mamando no peito. E a gente sabe que a amamentação, ela não é só nutrir o bebê, né? Sim. É uma questão de vínculo, é uma questão de redução da dor. Isso é uma temática que a gente fala muito em UTI neonatal, né? Como que a gente vai reduzir a dor para aquele bebê? Então, além disso, né, do contato pele a pele, do método canguru, tem várias coisas que a gente pode ir trabalhando para reduzir a dor desse bebê. Exatamente. Também, né? Hoje em dia a gente já tem a colostroterapia, né? Que inicia tão logo a mãe possa tirar gotas de colostro, já é colocado na boca do nenê 0,1 ml em cada lado da bochecha. E vai por 7 dias, ele recebe a colostroterapia para já ter um contato com esse leite, para receber os anticorpos da mãe. Tamanha importância que é a amamentação desse bebê. Realmente, assim, ó, existem muitas possibilidades, né? Basta o profissional estar aberto, querer e impulsionar isso, porque às vezes as mulheres também não têm o conhecimento necessário de que elas podem, né? Mesmo com o seu bebê afastado, ter todo esse vínculo, né? Garantido. Então, eu acho que isso é extremamente importante. E assim, ó, eu gostaria de ouvir um pouquinho a opinião de vocês em relação ao cenário, se realmente essas boas práticas que tanto discutimos, né, e que tanto falamos na teoria, se elas se aplicam no dia a dia das maternidades, das UTIs, enfim. A gente sabe que é uma luta, né? Todos os dias é bater o pé, bater de frente, né? E falando, mostrando um pouquinho mais da evidência, levando um artigo, falando sobre... Mas é uma luta, a gente sabe que até nos grandes centros é um pouco mais fácil, assim, mas no interior é difícil. Até a lei do acompanhante, que é de 2005, já é difícil da gente conseguir, né? Mas é assim, é passinho de formiguinha e a gente trabalhando em conjunto, né? É muito importante que toda a equipe fale a mesma linguagem, para que a gente consiga atingir... esses efeitos que a gente busca, né? E falando em UTI neonatal, esse mês, né, o mês do prematuro, dia 17 de novembro foi comemorado o dia da prematuridade, e eu posso dizer que a gente evoluiu muito. A gente evoluiu muito, já as práticas estão muito melhores, a gente usa colostroterapia, a gente tenta fazer o mais precocemente possível o contato com os pais, ruídos diminuídos, assim, a gente evoluiu bastante do tempo que eu comecei em UTI até agora. Eu acho e tem a hora do soninho, não tem, Sandra? A gente tem, assim, ó, a maior parte do tempo com as luzes diminuídas, né, e ruído menores, né, horários de cuidado, claro, a coisa, né, mas a gente sempre tenta fazer no intervalo que eles fiquem mais quietinhos e com luzes diminuídas. E até a redução de toque no bebê, Exatamente. Né? Alguns bebês porque cada vez que a gente toca em um bebê prematuro é um estresse, né? Então também, se não é necessário, evitar que faça esse manuseio do bebê também, manipulação mínima é outro tópico que a gente tem bem forte na UTI. Então, eu acredito que a gente aprender isso desde o princípio, lá na graduação, esses cuidados, a gente saber expor o que é necessário ao cuidado desse RN, o que vai levar a potencializar uma melhora na saúde da mãe e dele, eu acho necessário, como a senhora passa para nós, né, e oferece essa disciplina, a gente entender isso, porque quando tu tá se formando, tu tá na graduação, tu tá buscando conhecimento, tu tá, como eu cheguei para a professora apavorada num cenário que eu vi assim, e eu acho importante a gente ver até as coisas erradas, pra gente quando for profissional, pensar assim, ó, poxa, eu quero fazer uma diferença, eu quero mudar isso, eu quero que essas práticas potencializem práticas melhores, uma prática mais humanizada. Então, acredito que isso seja degrau a degrau, mas que com essas conversas, rodas de conversa que a gente está fazendo aqui, potencialize que os profissionais enxerguem que o cuidado sempre tem que ser melhorado todos cotidianamente, né? Eu acredito que seja isso. Sim, né? Essa questão toda que foi abordada, né, neste programa e também toda a questão assim dos desafios que nós temos ainda a enfrentar, né, que são muitos,
abrem possibilidade, então, para que haja mudança nos cenários de prática, que é isso que nós queremos. E também a garantia, né, de crianças mais saudáveis e famílias mais unidas por esse laço enorme que acontece no momento do nascimento, né? Então, nós encerramos mais um programa Saúde em Foco e agradecemos a participação de todas.